Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção das atividades de matemática da semana 3 do PET volume 7. Atividades 1. Horas, minutos e segundos. Então, vamos estudar agora medidas de tempo. Você sabia que demora de 15 a 30 minutos no máximo para se encher um balão de ar quente? Um balão consegue subir no ar porque o ar dentro dele é mais quente do que o ar do lado de fora. Sendo mais quente, o ar dentro do balão é menos denso, mais leve que o ar do lado de fora. E isso faz surgir uma força chamada empuxo que empurra o balão para cima. Observe nos relógios o tempo que foi usado para encher o balão de ar quente. Então, nós temos o primeiro relógio, né, nos mostrando o horário que começou a encher. E no segundo, nós temos o horário quando terminou de encher o balão. O balão já estava cheio. A que horas o balão começou a ser enchido? Nós vimos aqui que é o primeiro relógio e ele está marcando 10 horas. A que horas o balão estava cheio? No segundo relógio, nós vimos que ele está marcando 10 horas e 30 minutos, 10 e meia, né? Nós aprendemos que quando é 30 minutos, ou a gente pode falar também meia hora. Então, 10 e 30 minutos, 10 horas e 30 minutos. Quantos minutos levou para encher esse balão? 30 minutos, certo? Começou às 10, terminou às 10 e 30, então gastou 30 minutos para encher esse balão. 2. Você leu para que encher um balão de ar quente demora de 15 a 30 minutos. Agora imagine este outro balão que é menor do que o primeiro. Ele começou a ser enchido na mesma hora que o outro, mas levou apenas 15 minutos. Quando o balão começou a ser enchido às 10 horas, o ponteiro das horas estava apontando para o 10 e o dos minutos estava apontando para o 12. Então, nós estamos aqui o relógio mostrando o horário, né? O menor para o 10 e o maior verdinho para o 12. Observe o movimento dos ponteiros das horas e dos minutos para percorrer 15 minutos. Bom, pessoal, no primeiro relógio, 10 horas. No segundo, 10 e 5. No terceiro, 10 e 10. E no quarto, 10 e 15. Eu gravei um vídeo falando sobre medidas de tempo, aonde eu explico que os minutos são contados de 5 em 5 minutos. E ele começa no ponteiro do lado aqui do 12, né? Onde ele zera, quando ele dá a volta completa, marcando uma hora. E nós vimos que o número 1, ele vale 5. E o número 10, o número 2, 10, o número 3, 15. Por que isso? Porque os minutos são contados de 5 em 5. Mas não é só por regra, não. É porque nós sabemos que dentro desse espacinho aqui, existe 5 ponteirinhos aqui, certo? Então, por isso que é contado de 5 em 5. Então, o ponteiro maior que indica os minutos, nós contamos ele não como 3, não seria 10 e 3, e sim 10 e 15 minutos. Porque ele está no 3 e quando ele está no 3, ele vale 15 minutos. Quantas partes iguais no relógio há entre o número 12 e o número 1? É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Esse espacinho entre o 12 e o número 1, nós temos 5 partes, tá? Por isso que é contado de 5 em 5. Quantos minutos se passaram do primeiro para o segundo relógio? 5 minutos, né? Aqui nesse primeiro relógio, nós temos 10 horas, passou-se 5 minutos, 10 e 5. Quantas partes iguais no relógio há entre o 12 e o 3? 15 partes iguais, porque nós vimos que do 12 a 1 tem 5 partes, né? Do 1 até o 2 tem mais 5 partes e do 2 até o 3 tem 5 partes. Então, somando, dá 15 partes iguais. Quantos minutos se passaram do primeiro relógio ao último? 15 minutos. Ele estava 10 horas e chegou lá no último relógio, 10 e 15. Depois de 15 minutos, o ponteiro das horas passou um pouco do 10 e os dos minutos aponta para o 3.
indicando que se passaram 15 minutos, são 10 horas e 15 minutos. Sim, gente, podemos perceber. Aqui, ó, o ponteirinho menor está bem na direção do 10. À medida que ele vai mudando, o ponteiro do minuto vai mudando, o ponteiro das horas também vai se movimentando lentamente, né? Então, é esse movimento. Quando ele estava aqui no último, que já era 10 horas e 15 minutos, vocês podem ver que ele já está bem praticamente, ó, já dá para ver que ele se movimentou ali, certo? 3. Veja que o mostrador do relógio tem marcas bem pequenas, dividido em partes iguais. Cada marca corresponde a 1 minuto. Quando o ponteiro dos minutos anda do 12 até a primeira marca pequena, passou 1 minuto. É o que está mostrando aqui, pessoal. Como eu disse para vocês, né, o número 1 vale 5, o 2 vale 10 e assim por diante, porque é contado de 5 em 5, até que o ponteiro maior, né, do minuto percorre todo esse daqui para nos direcionar para 1 hora. Quando o ponteiro maior, que é o ponteiro do minuto, faz o giro completo no relógio, se passaram 1 hora, certo? E aqui nós podemos perceber que quando o ponteiro sai do 12, que ele zera novamente, vai começar outra contagem, do 12 até o primeiro pontinho se dá 1 minuto, certinho? Então, quantas marcas bem pequenas há nesse relógio? Então, se nós formos contar, cada pontinho vale 1 minuto, vocês não concordam comigo que quando o ponteiro maior fizer uma volta completa, ele não vai ter andado a 60 marcas? Não é? 60 marquinhas que nós temos aqui. Ele vai ter andado, então, 60 marquinhas. Quantos minutos o ponteiro dos minutos leva para ir de um número ao outro? 5 minutos. Porque do 12 a 1, ele vai gastar 5 minutos. Do 1 ao 2, 5 minutos, né? De 5 em 5. Aqui não temos 5 partes iguais? Aqui entre eles não são 5 partes iguais? Então, ele vai gastar 5 minutos do 12 a 1, do 1 ao 2, do 2 ao 3, certo? E quantos minutos o ponteiro leva para dar uma volta completa? O ponteiro maior, novamente, vou falar para vocês, é o que registra os minutos. Ele está perguntando aqui que quando o ponteiro maior dá uma volta completa, quantos minutos que ele gastou? 60 minutos. E 60 minutos é 1 hora, quer dizer que 1 hora tem 60 minutos. Quando o ponteiro maior dá uma volta completa no relógio, isso significa que ele passou-se 1 hora. É o que está escrito aqui, ó. Quando o ponteiro maior completa uma volta, passou 1 hora. Vamos para a atividade 4. Você já sabe que em um relógio digital, o número que está à esquerda dos 2 pontos indica as horas e o número que está à direita indica os minutos? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a medidas de tempo, eu gravei um vídeo sobre medidas de tempo, tá lá no meu canal, tá? Pode procurar lá que eu estou explicando para vocês. E lá eu mostro para vocês essa informação, que aqui no ponteiro digital, os números que estão aqui na esquerda registra a hora. E os que estão aqui depois, né, na sua direita, registra os minutos. Descubra que horas cada relógio de ponteiro está marcando e registra o mesmo horário dos relógios digitais abaixo de cada um. Nós temos aqui no primeiro relógio, ele está marcando o menor, que é a hora, para o 10, e o maior para 1. Então, nós temos aqui 10 horas e 5 minutos. Lembrando que da esquerda são as horas e o da direita são os minutos no relógio digital. Esse reloginho aqui dos ponteiros, nós também chamamos eles de relógios analógicos, tá, pessoal? Aqui nós temos outro relógio. Nós vimos que o ponteiro menor, que é indicado as horas, ele está um pouquinho aqui, né? Ele está entre aqui, ó, do 10 ao 11. Ele deu uma movimentadinha aqui. Mas nesse relógio, e o ponteiro maior está para o 5. Nesse relógio está marcando 10 horas e 25 minutos. E nesse último, né? Por mais que ele esteja aqui próximo do 11, mas ainda nós temos aqui, porque o maior já está aproximando, né, da volta completa, nós temos aqui 10 horas e 45 minutos. Conforme os minutos vão passando, o que você observa em relação ao ponteiro das horas? Que o ponteiro das horas vai se movimentando lentamente. Ele não se movimenta rápido, mas ele vai se movimentando, né, lentamente. Por quê? Porque quando o ponteiro maior chegar lá nos 60 minutos, ele já tem que estar no
no caso aqui, nas 11 horas. Ok? No último relógio, podemos dizer que faltam 15 minutos para as 11 horas. Um dia tem 24 horas e começa a ser contado no relógio a partir da meia-noite, ou 0 hora. Até o meio-dia, o ponteiro das horas dá uma volta inteira. Isso significa, gente, que para dar um dia completo, o ponteiro menor, que indica as horas, ele dá uma volta, ele dá 2 voltas inteiras no relógio. Por quê? Porque quando ele dá uma volta é meio-dia, quando ele dá a segunda volta já é meia-noite. Aí vai começar o outro dia. Vamos continuar então. Número 5, complete a sequência com as horas que faltam. Então, nós temos aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e meia-noite. 0 horas, certo? Que ele colocou aqui. 0 horas. Vamos continuar então. Após o meio-dia, o ponteiro das horas dá outra volta e completa e podemos ler as horas assim. Pessoal, eu queria fazer uma ressalva aqui, porque colocou 0 hora aqui, mas se nós olharmos pelo relógio, olhando pelo dia, quando ele chega da meia-noite, perdão, da meia-noite até o meio-dia, nós contamos dessa forma aqui. 1 hora, 2 horas. Então, esse ponteiro aqui, nesse último relógio, estaria marcando não 0 horas, e sim 12 horas, tá, pessoal? Teve um errinho aqui. Por quê? Nós vamos entender um pouquinho lá para frente. Vamos continuar aqui. Após o meio-dia, o ponteiro das horas dá outra volta completa e podemos ler as horas assim, certo? Como eu expliquei para vocês. Quando um ponteiro, para completar um dia todo, ponteiro menor, ele dá 2 voltas completas no relógio. Como ele deu só uma volta, ele está parado lá no meio-dia, por isso que não é 0 horas lá. Porque para ser 0 horas, teria que ser meia-noite. E mais na frente, um pouquinho, nós vamos entender isso daqui. São 13 horas e 30 minutos nesse relógio, ou 1 hora e 30 minutos da tarde. 13 horas é igual a 12 horas mais 1 hora. 12 horas são meio-dia. Meio-dia quando tem sol. Meia-noite quando está à noite. São 13 horas ou 1 hora da tarde, pois já passou 1 hora do meio-dia. Porque se eu falar assim, são 1 hora, a gente tem que ter esse hábito de falar. A gente fala 1 hora, tá à tarde, nós vamos entender. Mas o correto é falar que são 13 horas ou 1 hora da tarde, porque se eu falar 1 hora, eu estou me referindo a 1 hora da madrugada, certo? Qualquer dúvida também, vocês podem estar novamente falando para vocês do meu vídeo de medidas de tempo, que eu explico para vocês sobre isso daqui. Vamos lá. Agora, complete a sequência com as horas que estão faltando. Agora, nós vamos fazer do depois do meio-dia. Seria 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas e 24 horas. Aqui sim seria o 0 horas, né? Lá, naquele lugar lá, seria 12 horas. Devia ser rinho lá. Aqui são 24 horas que vai, né, finalizou o dia, vai começar novamente o outro dia. Eu queria mostrar para vocês questão seguinte. No relógio, vocês podem verificar que 13 horas está apontado para 1 hora. Como assim eu não posso falar 1 hora? Se eu falar 1 hora, eu vou estar me referindo a 1 hora da madrugada. Agora, quando eu falo 13 horas ou 1 hora da tarde, aí sim está correto, tá? Depois do meio-dia, após o meio-dia. E o ponteiro, ele estava marcando dessa mesma forma. Então, vai ser igual tanto para 1 hora da madrugada quanto para 1 hora da tarde. Nós temos que saber também do decorrer do dia, quando que é depois do meio-dia e o que, que é antes do meio-dia, né? Um cronômetro marca o tempo em segundos. Quando o ponteiro dos segundos dá uma volta completa, passou 1 minuto. O ponteiro do segundo, pessoal, é o terceiro ponteiro que tem no relógio. E ele é o que movimenta mais rápido. Por quê? Porque para dar 1 minuto, esse ponteiro tem que rodar todo o relógio. Ele é o mais rápido. Se vocês verificarem o relógio da casa de vocês, vocês vão verificar que é o ponteirinho que gira mais rápido. Ele é o ponteiro dos segundos. E quando ele dá uma volta completa, isso indica que deu 60 segundos, que é 1 minuto. 7. O professor de educação física de Luísa organizou uma disputa entre os alunos. Usando um cronômetro, ele marcou quantos segundos cada aluno levou para correr a distância de 100 metros.
Janaína, Karina e Bruno. Então, nós temos aqui o tempo de cada um. Olhando esses cronômetros aqui, eu pude perceber que a Janaína, ó, vamos olhar aqui da marcação. 5, 10 e aqui tem 3. Então, deu 13. A Janaína fez em 13 minutos. A Karina fez em 5 mais 3, 8 minutos. O Bruno fez em 5, 10, 15 mais 3, 18 minutos. Então, a Janaína em 13, a Karina em 8 e o Bruno em 18 minutos. Quem foi o mais rápido? Quem foi o mais rápido? A Karina, porque a Karina fez em 8 segundos, né? Não é minutos não, né? Segundos. 8 segundos. Quantos segundos Bruno levou para correr 100 metros? 18 segundos. Nós vimos aqui, ó, Bruno, 18 segundos, tá? Vocês estão entendendo aqui, ó? Do 20 ao 5, 25. Ó, fiz essa continha aqui, ó. 5, 10, 15 e aqui deve ter 3, 18. Quem levou mais tempo para correr os 100 metros? Janaína ou Karina? A Janaína. Por quê? Quantos segundos a mais? Porque a Janaína ela fez 13 segundos e a Karina fez 8 segundos. Então, 13 menos 8 é igual a 5. Quantos segundos a mais? 5 segundos a mais. Certinho? Então, finalizamos a correção por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!